Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Verdade seja dita, o homem pode ter todos os defeitos do mundo, mas quando está apaixonado, é a criatura mais fiel da face da terra. Olha, mesmo que a mulher mais linda do mundo se atire a seus pés, não adianta. Ele só tem olhos para a mulher amada. O homem, quando se apaixona, ele fica cego para qualquer outra coisa. Ao contrário de muitas mulheres que, mesmo apaixonadas, não conseguem frear a sua sede de aventuras. Juro que não consigo entender. Aliás, as mulheres, que me perdoem, mas elas costumam dizer que somos nós, os homens, que não prestamos, que não podemos ver um rabo de saia. Agora, vamos falar a verdade. A mulher, quando dá para ser sem vergonha, quando dá para ser à toa, sai de baixo, não tem amor que segure dentro de casa. Ela atrai mesmo, estando ou não estando apaixonada. Não quero generalizar, mas é como já dizia o meu avô: mulher quando tá com fogo, nem o diabo segura. Juro, me dói o coração dizer uma coisa dessas, mas eu não tenho outra alternativa. Para certas verdades não tem como fechar os olhos, principalmente depois do que me aconteceu. Olha, não gosto nem de lembrar. Lembro que foi o meu primo o primeiro quem me alertou. A gente se encontrou na rua, assim meio por acaso, e no que me viu, ele já veio falando: tá louco, Fernando? Não trabalha mais não, cara? Em plena quarta-feira, 3 da tarde, passeando de carro no Parque Barigui. Aliás, você é aquele teu cunhado, né? Mais folgado do que o pente do Kojak. Eu ouvi aquilo e estranhei. Ele só podia ter me confundido com outra pessoa. Primeiro porque eu não tinha ido a parque nenhum. Depois, porque nem é meu costume frequentar parques, ainda menos naquele horário, 3 horas da tarde, e num dia de semana ainda por cima, hora em que eu costumo estar lá na firma trabalhando. E foi exatamente isso o que lhe falei. Ele devia ter se confundido. Só que aí ele me veio com aquela: bom, Fernando, se não era você, então alguém estava com teu carro, porque até a tua irmã estava junto. Quem? A Flávia? E você tem outra irmã, por acaso? Tava ela, você, a tua namorada e o teu cunhado. Eu até buzinei, mas você não deram bola? Não, peraí. Quarta-feira eu tava trabalhando, meu. Você pode ter visto qualquer pessoa desse mundo passeando no parque, mas eu você não viu mesmo. Bom, se não era você, então... Aí ele me contou que na verdade tinha visto apenas a minha namorada e a minha irmã nitidamente. Tinha mais 2 pessoas no carro, 2 homens, que ele acabou imaginando que fosse eu e o meu cunhado. Ele não tinha visto os 2 homens com nitidez, apenas as 2 mulheres, e concluiu que só podia ser a gente. Olha, a conversa acabou parando por ali mesmo, até porque o clima não ficou legal. Eu não gostei muito do que ele tinha falado. Para mim, pareceu que ele estava fazendo algum tipo de insinuação. Aí ele percebeu o meu jeito e saiu de fininho. Bom, a primeira pessoa a quem eu perguntei foi a Marlene, a minha namorada. E ela negou no mesmo instante. Negou e ainda ficou ofendida. Não chegamos a brigar, mas ela acabou se estressando. Aliás, a Marlene costumava usar o meu carro de vez em quando, tanto ela quanto a minha irmã, mas me garantiu que naquela semana não tinha tirado o carro da garagem. Falou até que meu primo devia ter ficado louco, que onde já se viu falar que ela e a minha irmã estavam passeando de carro com 2 estranhos no parque. Eu, é claro, acreditei nela, até porque a minha irmã confirmou a história depois. Meu primo devia mesmo ter se confundido, até porque meu primo devia ter se confundido. Até porque, convenhamos,
Se a Marlene estivesse aprontando, a primeira pessoa que viria me abrir os olhos seria minha irmã. Era mesmo uma história sem nenhum fundamento. Sabe, eu digo que a Marlene era minha namorada, mas na verdade era mais do que isso. Era praticamente minha mulher. Morava ali em casa comigo, mais a minha irmã e o meu cunhado. Eram raros os dias em que ela ia lá para a casa da mãe. Eu, na verdade, a considerava como minha esposa. Até porque era assim que a gente vivia, como marido e mulher. No fundo, aquela casa era do meu cunhado. Eu só tinha me mudado para lá depois que ele se casou com a minha irmã. Bom, os dias foram passando. Até que numa segunda-feira, logo cedo, antes de sairmos para o trabalho, o meu cunhado me chamou de lado. Parecia estar com algum problema, porque o semblante dele era de preocupação. Ele bateu no meu ombro e perguntou: escuta, Fernando, a Marlene comentou alguma coisa com você sobre um curso de cabeleireiro? Curso de cabeleireiro? Ué, esta pra mim é novidade. Por quê? Não, e a Flávia? Nem ela comentou? Não, que eu me lembre não, mas por quê? O que foi que houve? Ele ficou só me olhando, pensativo. Sabe quando a pessoa quer falar alguma coisa, mas hesita, fica indeciso? Eu insisti, querendo saber o que tinha acontecido, e ele então perguntou: você anda emprestando o teu carro para ela? Para quem? Para Flávia? É, Fernando, para as duas. Elas vivem juntas, para cima e para baixo. Tá, mas o que isso tem a ver? Não, é que ontem vieram me falar uma coisa que... Ele começou a falar, mas por algum motivo cortou a frase na metade. Eu, é claro, insisti. Te falaram o quê, cara? Não é nada não, esquece. É coisa da minha cabeça aqui, deixa que depois eu vejo isso. Ele não quis continuar, mas eu senti que ele estava preocupado. Alguma coisa devia ter acontecido para ele ter ficado daquele jeito. E só podia ser alguma coisa envolvendo a minha irmã. Ele falou daquele curso de cabeleireiros que as duas estavam fazendo, mas eu sinceramente não sabia de nada. Ninguém tinha comentado nada comigo. Nem a minha irmã, nem a Marlene. Depois, ele acrescentou aquela história do carro. Quis saber se eu andava emprestando o meu carro para elas. Na verdade, não era que eu emprestasse. Eu deixava a chave em cima da mesinha, lá no meu quarto, no criado mudo, de modo que elas podiam sair com o carro quando bem entendesse. Eu nunca as proibi de fazer isso, até porque eu só usava nos finais de semana. Eu só não entendi o que aquilo tinha a ver com a história. Mas mesmo sem entender, fiquei preocupado. Senti aquele cheiro de coisa errada no ar. Para mim, depois de todo aquele interrogatório do meu cunhado, só podia estar acontecendo uma coisa. Ele devia estar desconfiado da minha irmã. Não tinha falado assim com todas as letras, mas pelo jeito dele só podia ser isso. Lembro que enquanto me dirigia para o trabalho, ainda fiquei pensando: que será que essa minha irmã andou aprontando? Liguei para Marlene naquele mesmo dia. Foi, aliás, a primeira coisa que fiz assim que cheguei na fila. Ela tinha passado o domingo na casa da mãe. Se ela estivesse sabendo de alguma coisa, com certeza me diria. No que perguntei do tal curso de cabeleireiros, senti que ela se perturbou. Cabeleireiro? Ué, mas... como que você sabe? Foi a Flávia que te falou? Não foi a Flávia. Na verdade, é o meu cunhado que está querendo saber. Senti que ela se perturbou. Cabeleireiro? Mas quem foi que te falou? Foi a Flávia? Não, quem está querendo saber é o Sérgio. Vocês estão fazendo algum curso?
Quer dizer, por enquanto a gente está só vendo. Na verdade é a Flávia que está querendo fazer. Eu fui só para fazer companhia. Por que você não pergunta direto para ela? Olha, fiquei mais preocupado ainda com a reação da Marlene. Não sei explicar, mas eu senti que ele estava me escondendo algo. Não consegui pensar noutra coisa o dia todo. Ficava me perguntando, será que a minha irmã está fazendo alguma coisa de errado e a minha namorada está acobertando? Mas a Flávia... E a Marlene, então? A troco de que ela mentiria para mim? Olha, de tanto pensar no assunto, lembrei daquele meu primo na mesma hora. Foi inevitável. Ele disse que tinha visto as duas passeando com o meu carro no Parque Barigui na companhia de 2 homens. 2 homens que ele pensou fôssemos eu e o meu cunhado. As duas negaram. Negaram e da forma mais convincente possível. Minha namorada ainda ficou ofendida. Disse que nenhuma das duas tinha tirado o carro da garagem naquela semana, que o meu primo só podia ter ficado louco. Olha, eu pensei tanto naquilo que comecei a ficar paranoico. Sei lá, mas... E se de repente o meu primo não tivesse se enganado coisa nenhuma? E se ele realmente tivesse visto as duas passeando com o meu carro no Parque Barigui, na companhia de 2 estranhos? Mas quem seriam esses homens? E se o meu primo tinha me contado a verdade? E se aquilo que o meu primo tinha me contado fosse realmente verdade? Por que as duas tinham mentido? A resposta viria no finalzinho daquele mesmo dia. E desgraçadamente seria a pior descoberta que eu faria em toda a minha vida. Uma coisa que sinceramente eu jamais podia esperar, principalmente vinda de quem veio. Quando voltei do serviço, quase tive um ataque do coração. A casa estava completamente destruída. Alguém tinha ateado fogo na nossa casa. Tiveram até de me levar ao pronto-socorro. Do contrário, eu acho que teria tido um infarto ali mesmo. Foram os meus vizinhos que depois me contaram o que havia acontecido. Segundo eles, o meu cunhado tinha pego a minha irmã e a minha namorada de safadeza dentro da nossa própria casa. Elas e 2 homens. Com certeza, aqueles 2 que o meu primo tinha visto aquele dia no parque. Um deles, inclusive, havia conseguido fugir. Saiu correndo pela rua completamente nu, só para se ter uma ideia. Agora o resto. Meu cunhado, minha irmã, minha namorada e o outro homem. Os 4 tinham morrido carbonizados durante o incêndio. Me contaram que antes de atear fogo na casa, o meu cunhado ainda armou o maior escândalo na frente do portão. Francamente, não sei como estou conseguindo tocar a minha vida desde aquele maldito dia. Já se passaram muitos anos, mas as imagens me perseguem até hoje. Tem noites que eu acordo sufocado. Não consigo esquecer. Só o que aconteceu em si já foi uma coisa doída demais, principalmente a forma trágica como tudo acabou. Perdi tudo naquele maldito dia. Minha irmã, meu cunhado, minha namorada. Namorada que eu considerava, na verdade, minha mulher. Perdi tudo. Perdi o que eu tinha e o que eu imaginava que tivesse. E olha, por mais que eu pense, eu não consigo encontrar uma explicação. Não dá para entender por que elas fizeram aquilo com a gente. Deus do céu, as duas.
minha irmã e minha namorada, uma cobertando a outra, uma escondendo a safadeza da outra. Eu não consigo aceitar que a minha própria irmã tenha feito uma coisa dessas comigo, que a Marlene tenha me traído. Por mais que seja uma coisa doída, que eu não consiga aceitar, eu ainda acredito. Mas a minha própria irmã, sangue do meu sangue, acobertar a traição daquela sem vergonha, olha, não dá para aceitar. Olha, as sem vergonha são as duas. As duas safadas, minha irmã também. As duas estavam nos traindo. E ainda uma acobertando a outra. Eu não entendo, eu não aceito e eu não consigo até hoje acreditar. Até hoje tento encontrar uma explicação para tudo o que aconteceu. Vocês duas, Marlene. Você e a minha irmã. Já não estão mais entre nós. Por isso não quero ficar aqui condenando nenhuma das duas. Nem vocês, nem o meu cunhado, coitado, que Deus o tem. Imagina o tamanho do sofrimento que tomou conta desse infeliz. Quando pegou vocês duas na cama com aqueles dois caras. Para chegar ao ponto de fazer o que fez, só mesmo tendo perdido completamente a razão. Mas eu não posso deixar de me perguntar. O que levou vocês duas a fazer uma coisa dessas? Trair a gente ainda por cima dentro da nossa própria casa. Olha, o meu primo não consegue me encarar nos olhos até hoje. Sabe por quê? Por causa daquilo que ele me contou aquele dia, que tinha visto vocês duas com os dois desgraçados passeando com o meu carro, lá no Parque Barigui. E pensar que eu acreditei em vocês. Depois de tudo, não vou chegar ao exagero de dizer que perdi totalmente a fé nas mulheres. Como eu já falei lá no início, não dá para generalizar. Só que, francamente, eu acho que vai demorar muito até que eu consiga superar o que me aconteceu. Eu te amava, Marlene. E de uma coisa você pode estar certa. Nunca te enganei, nunca te traí, nem mesmo em pensamento. Mas também não vou ficar aqui te condenando, até porque no final cada um acaba respondendo pelos seus próprios atos. Não te condeno, mas também não te perdoo. Nem a você, muito menos minha irmã. Como vocês duas puderam nos trair daquele jeito? É o que eu me pergunto até hoje. Vocês conseguiram acabar com a nossa vida. Meu cunhado, que Deus o tenha, deve estar descansando nesse momento. Já não sofre. Quanto a mim, mesmo já passado tanto tempo, sinto que estou condenado a agonizar. A morrer em vida para todo sempre, pro resto dos meus dias. Até que Deus finalmente também tenha misericórdia desta minha pobre alma.